podemos começar. É um prazer tê-los aqui, meninos, nessa sala. Eu imaginei que ia ser uma conversa muito legal por o Diego Rousseau, que tem várias histórias, né? Ele contou, inclusive, outro dia aqui numa aula do Mapa, que as agências pediam para ele fazer cópias descaradas, né, Diego? Sim. Assim, tipo, esta é a foto, faz igual. E eu tenho uma foto que eu fiz para uma de macarrão e é uma cópia exata. A única mudança que tem é no desfoque do fundo, em lugar de um pimentão, tem um tomate. Mas, fora isso, é praticamente igual. E curiosamente, digamos, eu tive uma época onde eu vendia isso como produto. Você me dá eu faço igual. Você quer? Eu copio exato. Eu tenho essa capacidade técnica de descobrir como o cara fez e fazer igual. Assim que vendi algumas fotos nesse sentido. Depois eu fui bem no início do mundo digital, quando começaram a aparecer todos os layouts feitos de foto de banco de imagem. Então era muito difícil, porque o cliente chegava e falava, não, o cliente aprovou isto. E você ficava numa sinuca complicada, né? Porque ia ter uma vez, conversando com um colega teu, Marcelo, que não vou nombrar, mas ele falou, olha, coloca algum adentro no teu orçamento, ou na tua fatura. E eu acabei bolando um texto que era assim, o layout é exclusiva responsabilidade da agência, como de alguma forma me cobrindo de que eu interpretava que a agência tinha os direitos dessa imagem. Sim. E qualquer problema, a responsabilidade é deles. Eu não tinha nada a ver. Ele me pediu para fazer uma foto igual, eu fiz. Agora, o direito, aqui está, o layout é a responsabilidade da agência. Eu não criei nada. E depois algumas pessoas começaram a se tocar com isso e começou a mudar um pouco, né, a coisa. É uma forma de se resguardar, porque eu já passei por isso também. E aí a gente fica cheio de dedos, né, para falar que não pode ser aquela foto, né? E eu tenho até um exemplo que eu vou passar aqui depois, de referência. E aí a gente vai discutir mais para frente também, né? O que é referência e o que é cópia, né? Então, eu separei um material didático aqui. Eu não sei se agora já poderia abrir, Lila, e compartilhar a tela. Então tá. E aí, qual a ideia, né? O material que eu trouxe é para, assim, a gente fundamentar o plágio e outra palavrinha que é menos usada, mas é mais rotineira, que é chamada de contrafação, né? Então, a minha ideia era conceituar da forma jurídica e depois trazer exemplos, e aí discorre para vários outros temas que vai desdobrar naturalmente. E se a gente está falando de plágio, eu vou plagiar o Diego no curso que eu estava falando. O Diego me deu aula em 2009 ou 2010, final de 2009 ou começo de 2010, de Steel, né? E eu não lembro quantos dias eram. Alguns encontros aí, uns 4, 5 encontros, enfim. E um dia eu perguntei para ele em sala de aula, falei, porque assim, foi na primeira aula, inclusive, eu falei, Diego, assim, eu faço, estou treinando, estou estudando, estilo, faço, mas não fica aceitável, né? E ele falou, olha, o que falta é critério, né? E critério é um monstro desse tamanho que a gente vai alimentando, né? Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas... É uma coisa que eu uso muito, continuo usando essa referência, porque para mim foi... Quando eu descobri isso, para mim foi revelador. Então, eu sempre... Ontem falei disso, eu falo assim, continuamente disso, porque para mim foi como uma espécie de quebra na minha trajetória entender isso. Entendi. E é isso, assim, se a gente tem critério, a gente tem assim um ponto de partida e sempre um paradigma ali de comparação, né? Então, assim, o que eu queria aqui? Estabelecer alguns critérios jurídicos sem ter aquela pretensão de ser a verdade absoluta, mesmo porque no direito não existe verdade absoluta. Então, a ideia é fundamentar
na lei o que seria plágio e contrafação, e depois a gente vai abrindo aí para outros temas relevantes. Pode ser? Perfeito. Ô, Então Lila, o tá. teu microfone está fechado, só para você saber. Agora está Perfeito. aberto. Então tá. Então é apresentar agora a tela inteira, não é isso? Isso Permitir. aí. Isso. Vamos ver. Tá. Tá aí? Tá aparecendo? Tá. Maravilha. Então vamos lá. Ó, Oi? Não foi meu telefone aqui. Tá. Estava verificando a live no Facebook. Então, a ideia do nosso bate-papo aqui é falar sobre plágio, né? Mais especificamente na fotografia, que é a nossa área, mas não se restringe à fotografia, né? Então, a gente está falando aqui da Lei de Direitos Autorais, a Lei de 1998, que protege o autor. E aí, quando a gente fala autor, é toda a área artística e científica. Então, arquitetura, fotografia, literatura, coreografia, música, trabalhos acadêmicos, enfim, é uma lei especial que protege a propriedade intelectual, tá? Bom, e aí a gente já dá um salto dentro da lei, já pula alguns artigos, e o tema de hoje é a gente falar sobre o que é plágio, tá? Só que o plágio é a palavra mais comum que a gente está acostumado a utilizar. Só que, pelo menos na minha realidade, que eu advogo só para fotógrafos, ele aparece muito menos. O que aparece mais? Essa palavrinha aqui, chamada contrafação, tá? Então a gente vai definir o que é plágio, o que é contrafação, e depois vai ver alguns exemplos, tá? Então vamos lá. O que são violações ao direito do autor prevista na Lei de Direitos Autorais, tá? E também no Código Penal. Então tem um tipo penal, que é o artigo 184, que prevê os crimes contra a propriedade intelectual. E aí a gente entra de carona nesse dispositivo do Código Penal, artigo 184, e tem a proteção. Então, não só é um ilícito civil, como também é um crime, tá? Previsto em lei. Então, o que é violação? Vamos lá, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Violação ao direito autoral é toda reprodução ou edição sem autorização prévia do autor, e ela se efetiva com a publicação ou reprodução abusiva. E aí a gente vai desmembrar, denominadas, né, de contrafação ou plágio. São dois conceitos diferentes. Então, vamos definir o que é contrafação e o que é plágio. Tá? Então, a gente está falando de um conceito maior, que é a violação, e tem dois tipos de violação, o plágio e a contrafação. Bom, o que é contrafação? É mais simples da gente entender. É o uso da obra alheia sem autorização. Então, é o que acontece todos os dias. O escritório tem uma equipe só para cuidar dessas violações, protegendo os fotógrafos. A gente detecta o problema e aí vai atrás e faz a cobrança de forma amigável. Quando não tem acordo, a gente faz de forma judicial. Então, é o que mais acontece no dia a dia, em qualquer setor, em qualquer nicho de mercado, em qualquer ramo. Tá? Então, contrafação é usar obra alheia sem autorização. Então, eu quero fazer uma fotografia, eu quero, sei lá, ter um restaurante e tem meu cardápio e quero pegar uma foto muito boa de gastronomia. Entro lá no site do Diego, falo, essa aqui é boa, essa aqui é interessante, essa daqui pode ir para o cardápio, essa daqui vai ilustrar aqui o meu banner no Facebook. E aí eu não estou nem aí para quem é o autor, não pergunto, simplesmente jogo no Google, acho que a foto é boa e faço uma publicidade com isso, uso para anúncio, para campanha. Então, ali tem um fim comercial, né, que é vender um produto ou um serviço. E não peço autorização para o caso aqui, o exemplo do Diego, ele nem sabe disso, e eu saio usando como se fosse minha, né? Simplesmente aproprio da fotografia. Isso acontece todos os dias, tá? Não só
naquele infrator que não conhece o direito autoral, por exemplo, um dono de uma lanchonete, eu não acho que dá para exigir um nível de conhecimento desse profissional no direito autoral. Não, até entendo. Agora, o que eu não admito é um jornal utilizar dessa forma, uma agência de publicidade, um designer gráfico, né? Esses profissionais, uma campanha uma agência de marketing, esses profissionais, eles têm obrigação de saber o que pode e o que não pode fazer, né? Só que às vezes a demanda é para ontem e quer um custo baixo e assume o risco, né? Então pega uma foto boa, às vezes manipula, às vezes não manipula e sai utilizando para agregar valor num serviço ou num produto. Essa é a contrafação, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tá. E plágio? Bom, plágio é um pouquinho mais específico. O plágio é a apresentação da obra alheia como se fosse própria. Então, isso é pior, né? Então, não só eu entro lá no site do Diego, olha, essa foto é bacana, e falo que é minha, né? Então, eu estou me apropriando ali, como se eu tomasse a tua propriedade, o teu carro, o teu computador, a tua casa, algum objeto, né, teu. Então, quando a gente está falando de propriedade material, parece um absurdo a gente fazer isso. Vou me apropriar do computador do meu colega. Como assim? Né? Como? Agora, eu posso, porque as pessoas se apropriam da propriedade intelectual, né, imaterial do autor. Né? E depois a gente vai entrar até no aspecto cultural, né, nosso, de querer tirar vantagem, enfim, eu vou me dar bem, eu quero um custo baixo, eu não sabia, né? Então, o plágio é a apresentação da obra alheia como se fosse própria. Isso aí é plágio. Então, peguei a foto de alguém e estou falando que é minha. Ou o que é plágio também? E aqui que vai ser o grande assunto da noite aí, né? Para a gente começar a debater e ouvir a turma. É a segunda parte desse conceito aqui, né? Bom, plágio é também copiar boa parte de uma obra e colocar na sua obra. Tá. O legislador ele quis proteger aqui o autor, só que ele foi muito Genérico. genérico, né? Ele falou boa parte, ele ajudou, mas atrapalhou também, né? O que é boa parte? Né? Bom, se a gente pegar a música, já tem jurisprudência que definiu que até 4 compassos você faz uma citação, né? Então é permitido, né? Você vai pegar Garota de Ipanema, então pega o primeiro trechinho, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, pega a harmonia, o ritmo, a melodia, e aí depois vira uma outra música, uma música eletrônica, uma valsa, um forró, outra bossa nova, enfim, você citou, né? 4 compassos foi definido por quem? Pela jurisprudência, pelos julgados que definiu que pode citar. Na literatura, fica muito fácil a gente auferir. Então, a gente vai citar um artigo, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Se tem algum exemplo aqui do que a gente vai falar depois. Aqui. O que a gente faz? Eu vou citar. Segundo Antônio Chaves, as normas da ABNT, né? Eu dou um espaçamento, às vezes eu ponho itálico, que fica até melhor, né? Ponho entre aspas aqui, da partir daqui, e ali eu estou citando um pequeno trecho, né? De um autor, para dar ênfase no meu trabalho, no meu pensamento, no meu discurso, na tese, e por aí vai. Então, na música é muito fácil, na literatura, seja um livro técnico ou seja um romance, também é fácil a gente medir. Agora, e nas artes visuais, né? Como é que fica esse critério? O que é boa parte? O que não é boa parte? O que é citação? O que não é citação?
né? Aí gera um problema, porque fica numa zona cinzenta, né? Não tem um critério de aferição, mesmo porque não tem um sistema de leitura de uma fotografia. Apesar de ser uma linguagem, por ser uma linguagem visual, não existe um método de leitura, né? Existe métodos de composição, é uma outra coisa. É um código aberto, né? Não é uma letra que você trocar por oi está errado. E até estou pensando aqui, por exemplo, uma foto de produto. Você vai fotografar uma garrafa de cerveja. No Brasil existe, ou existia pelo menos um modelo de garrafa de cerveja. O que muda é o rótulo. Então você vai fotografar uma foto de uma garrafa de cerveja sobre fundo branco e o único que muda entre uma foto e outra é o rótulo. Entendi, sim. É aquela marronzinha tradicional, né? O cara fez... mas fez a mesma luz. Senão a gente fica se vendo todo mundo duplicado ali. Tá. Então vamos lá. Parar a apresentação. Mas, por exemplo, você diz, tudo bem, é a mesma luz. Sim, uma luz do lado faz uma faixa, é quase que um praxe que as garrafas se iluminam normalmente com uma luz de um lado um pouco mais do outro. Tem gotículas, sim, tem gotículas de suor. Tá. Você vai ter duas fotos praticamente iguais, com rótulos diferentes. Sim. É impossível dizer que isso é um plágio. O cara vai dizer, desculpa, mas eu vou mostrar a minha garrafa como. Exatamente. E aí o plágio é sempre em cima de uma obra específica, não de um lugar comum. Claro. Né? Talvez a publicidade e o estilo ilumine dessa forma, e essa é a melhor forma. Se eu apresentar uma outra proposta para o cliente, ele não quer. Ele quer aquela. Ah, mas é plágio, mas é de quem? Então, não, é um lugar comum. Né? É um lugar comum. Então, posso voltar aqui? Pode sim. É só quando for conversar, porque senão a gente que fica vendo infinito. Tá. Então vamos lá de novo, voltar nesse conceito. Tem um livro que é Sintaxe da Linguagem Visual, do Adondes, A.Dondes. E é um livro pequenininho, só que super denso. Até chegar na página 5 já dá uma canseira, porque tem muita coisa ali. E ele fala isso, né? Estou resumindo aqui, mas ele fala, olha, não tem um sistema de leitura de uma imagem. Não foi desenvolvido isso, né? Não tem um alfabeto visual, né? Então, é isso. Boa parte de uma obra e colocar na sua. Como é que a gente vai aferir o que é boa parte de uma obra e colocar na sua? Bom, esse conceito aqui a gente vai estipular como o critério, tá? Como critério de comparação, por exemplo, os exemplos que eu vou passar aqui. Então, vamos ver um caso esporádico. Olha, tem uma pergunta aqui no chat da Gabriela Paiva que eu acho que faz bastante sentido com isso que você está falando, né? Ela diz que no caso de uma campanha de oportunidade, focando nessa relação publicitária mais precisamente, com um determinado conceito criativo, se o outro usar o mesmo conceito criativo, seria usado plágio ou contrafação? Se tem algo que me confunde nessa seara ideias são do mundo, não tem dono. Boa pergunta. Essa palavra é muito importante. Então, vamos, antes da gente debater sobre esse caso aqui, que é um caso hipotético, o que é importante a gente saber? Que a ideia, ela não tem proteção jurídica. Porque geraria uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica. Então, a ideia por si só, ela não tem proteção jurídica. Então, se eu falo assim para vocês aqui, vamos esquecer essas duas fotos aqui, mas, gente, poxa, eu tive um insight aqui, amanhã eu vou lá em cima do prédio do Santander, que é o antigo Banespa, né? E vou pôr uma modelo ali com um maiô, com uma orelhinha, com uma luva 3/4, olhando para cima. Tive uma ideia. Ótimo. Aí vai alguém antes de mim e faz, e cria, e materializa essa obra, né? De quem é
a autoria. Eu queria ouvir. Quem vocês acham que são quem é o autor? Então, para mim isso é um terreno complicado, porque, por exemplo, quando um criativo é chamado para fazer uma campanha ou produzir um X questão, e ele apresenta uma ideia de uma campanha publicitária, ele é contratado para aportar ideias para isso. Certo. Se depois o cara diz assim, olha, sinto muito, não gostamos das suas ideias, e semana que vem a campanha sai com essa impronta, na verdade ele foi usado para desenvolver uma campanha, o conceito, uma ideia, porque uma ideia é mais do que uma ideia, é um conceito, a ideia é produzida a partir de um conceito, de uma análise, de uma avaliação, de uma série de coisas que dizem que aquilo vai ser aquilo, digamos, né? Sim, sim. Então, eu acho que ter a ideia, muitas vezes, mesmo não plasmando ela em concreto, deveria ter uma proteção nesse sentido. Vamos supor que ele leve o material, leve o croquis e apresente. Sim. Esse diretor, ele vai ser autor daquele material e não da ideia. E ali vai entrar a ética ou a não ética. Essa ideia é boa, tudo bem, não queremos. Essa aqui não serviu para gente. Daqui uma semana está executando. Vai ser antiético. Não pode usar o material dele, nem as obras que estão no material dele. Agora, a ideia por si só, ela não tem como ser protegida. Né? Porque depois eu entro vamos dar, estou dando exemplo do Diego aqui. No teu site, pego uma foto maravilhosa, falo, Diego, você roubou minha ideia. Como é que eu vou provar isso? Então, o que é importante, acho que a Débora que falou, não lembro, desculpa. Gabriela, desculpa. A ideia, ela não tem proteção jurídica. Então, a ideia por si só não tem o respaldo da lei. Porque a lei ela vai ser taxativa, ela vai proteger da obra para frente. Então, nesse caso aqui, o Ricardo acertou. Ele falou, olha, quem realizou realmente é quem subiu lá e materializou a ideia. Entendi. Entendeu? Quando a ideia nasce... Oi? Pois não. Aqui é o Rafael, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Rafael. Deixa eu te perguntar, por exemplo, se no caso da ideia eu fiz um RAF, eu rascunhei, eu tenho anotações sobre aquele processo, aquela execução, assim como na literatura ou em algumas outras coisas, por exemplo, e isso de alguma forma está documentado, eu consigo atribuir isso como parte do processo nessa concepção da ideia, e aí eu posso apresentar isso como uma ferramenta e solicitar que aquilo foi copiado, ou que de alguma forma isso foi utilizado, se apropriando do meu conteúdo intelectual ou não? Sim, pode, desde que você prove que você tem material daquela produção, seja um rascunho, seja um roteiro. No cinema acontece muito isso, pegar roteiros e dar uma outra história. Mas o roteiro especificamente, ele é gozado, porque ele é uma obra meio, né? Ele é protegido pela Lei de Direitos Autorais, mas ele nunca é a obra final, né? Ele vai dar vazão para um livro, vai dar vazão para uma peça de teatro, vai dar vazão para um filme. Mas ninguém publica um roteiro, não faz sentido. Mas o roteirista, ele tem o direito autoral sobre a obra dele. Tanto é que ele recebe os créditos ali. Agora, por exemplo, quando você diz que está certo, a obra é de quem realizou. O que consideramos que é a realização? Porque, no meu entendimento, a realização inclui o planejamento. A lei não protege dali para trás. Ela não protege... Não, mas para trás da onde? Para trás da obra. Então, assim... Não, mas este é o ponto. Agora eu vou te provocar. Tá. Porque eu estou dirigindo um carro, sim? Certo. O carro, eu estou na frente do carro dirigindo o carro. O que você está me dizendo é que a lei me protege a mim, que eu sou a obra, mas não protege o porta-mala. Exato. Bom, a questão é a seguinte: a realização da obra
é um produto final de um processo. Sim, sim. É um Quem produto determina que a obra está finalizada? quando você publica. Tá, ok. Ou quando o autor declara que ela está finalizada. Tudo bem. Ok, Né? publicou, está finalizada. Mas Sim. quando ela se inicia, não há uma você não considera a conceição da obra? Isso. Então vamos lá. Então a gente tá, por exemplo, vamos falar da publicidade. É um time participando. Então tem critérios, tem conceito, tem definições, tem escolhas, né? Então passou uma ideia pela marca, pelo dono da loja, da Sim. marca, enfim. E aí ele vai contratar uma agência de publicidade, tem a dupla criativa, vão fazer brainstorms, vão trabalhar naquele conceito, né? E aí vai chegar num resultado final. E aí vai orçar com a Lila, com o Ricardo, com o Diego, com o Clóvis, e falar, olha, eu quero uma família nos seus 40 anos, com uma menina e um menino sentado ao lado, numa casa térrea, com uma SUV ali atrás na garagem, um Golden Retriever ali sentado no jardim, impecavelmente cortado, e essa é o conceito, todo mundo de branco. É um clichê fotográfico aí, né? Tá. E aí chega para o fotógrafo vai iluminar, vai dirigir e vai fazer a foto. Só que ele não teve aquela ideia. A ideia é um time, então cada um vai receber os créditos à medida que contribuiu pela obra. Então, o produtor de locação, o diretor de modelo, quem vai iluminar, quem vai fotografar, o diretor de arte. Então, vai ser uma obra quase que coletiva, dá até para chamar de obra coletiva. Sim, sim. Né? Essa foi uma discussão há alguns anos na publicidade, digamos. A publicidade, Isso. quando Exato. era gráfica, quando existiam as revistas, a grande discussão era que a galera colocava sempre o pé da agência, só. E não tinha o fotógrafo. E teve umas discussões aí, mas o fotógrafo... E era óbvio de que a obra era, na verdade, o produto de um desenvolvimento de uma equipe. Que às vezes aparecia a assinatura do fotógrafo porque era de interesse do cliente ou da agência mostrar que o Bobby Wolferson, o J.R. Duran, o Luiz Quipino, quem seja, tinha fotografado. Sim. Mas era mais que nada uma utilização do nome do cara. Ao contrário. Pagaram para usar a assinatura também, né? A assinatura valia mais do que o reconhecimento do negócio. Sim. Mas em publicidade, para nós, isso sempre foi um praxe, digamos. Uhum. O que eu sempre tive esse problema é de quando você às vezes chega e dá uma ideia e depois alguém faz a ideia. É antiético. Vai perder a amizade, vai só ir lá com um bate de beisebol e quebrar os joelhos, basicamente. Entendi. Você entendeu? Vai partir por quê? Não tem como. Vai ficar chato, né? Vai ficar e a gente reage. Mas assim é antiético, no mínimo. Agora não dá. Vou te processar porque você roubou minha ideia. Eu falo, olha, então é o que sempre falo. A gente tem uma boa ideia, ou vai lá e executa e garante a autoria daquele trabalho, ou passa um zíper na boca e não fala nada até você executar. Então, na publicidade, por que não vai o nome do fotógrafo? Porque não necessariamente ele é o autor da foto. Tem uma equipe por trás. Ele foi um concretizador técnico. Dirigiu, iluminou, mas a ideia nunca passou pela cabeça dele. Né? Então, é essa a ideia, é esse o conceito, que a ideia, por si só, ela não é objeto de proteção. Quando existe a proteção? Quando a obra existe. Como ela pode existir? Ela pode existir dentro do cartão de memória. Ela já tem, tudo algoritmo, mas ela já é um arquivo digital. A gente não precisa registrar a obra, não é obrigado a registrar. Quem quiser registrar, pode registrar na Biblioteca Nacional, mas na fotografia fica muito difícil, porque a gente produz em larga escala. Né? Não é um livro, né? 10 músicas de um CD, né? Não, são muitas fotografias e fica inviável pelo custo. Sim, tá? claro. Agora, um trabalho autoral, né? Tenho 10 trabalhos. É importante, tudo bem, porque economicamente vai viabilizar.
tá? Então, assim, a ideia não é objeto de proteção a partir do momento que ela existe, que ela é materializada, né? Perfeito. Então, nesse caso... Oi, Lila, pode falar. Não, a Débora está fazendo uma pergunta aqui no chat sobre a autoria coletiva. Ela está Certo. lembrando a foto irado no prêmio Conrado Wessel. Deixa eu pesquisar aqui, que daí Ela tem no meu livro essa foto. Ah, é? É do Leonardo Candian. Meu Deus, esqueci o nome do... Não achei aqui. Quer que eu vou comentando? Pode comentar, eu não encontrei a foto aqui para mostrar, mas... O Leonardo e o parceiro dele, na época, foram desenvolver um trabalho fotográfico para mandar para o Conrado Wessel, né, que tem uma premiação muito boa em dinheiro. Como que é o nome do autor? Que se eu pesquisar pelo autor, talvez eu encontre aqui. Leonardo Candian, com um N. A foto chama Irado. Deixa eu ver aqui, ó. Vê se você consegue achar aí, porque eu não tô... Não sei se eu tô encontrando. Eu tenho aqui, vou compartilhar a tela. Isso. Aqui, ó, pronto. Esse aqui é material de aula. Então, e tá no livro também. Vamos lá. Permitir. Então, é essa fotografia aqui. Todo mundo tá vendo? O Ricardo Cunha. Então, eles são de Minas, né? Moram em cidades distintas e eles tinham a ideia de fazer uma fotografia para mandar para o concurso. Tá. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a foto do modelo, o Ricardo, e o Leonardo começou a fazer a pós-produção. Então, aqui tem fusão de pelo menos 7 fotografias, tá? Tem o céu, a casa, tem uma senhora aqui, tem um bezerro aqui, e aí eles trocavam layers, trocavam e-mail, trocavam informações, trocavam ideias, né, por e-mail, remotamente ali, e chegaram à conclusão, olha, finalizamos. Essa é a foto que vai para o concurso. E foi para o Conrado Wessel, e foi ganhadora. E aí o fotógrafo, o Ricardo, ele só colocou ele como autor da foto, como fotógrafo. Né? Por quê? Ele fotografou. Mas o Leonardo trabalhou em toda a composição da foto. E ele tinha essa prova. Aí ele pediu que a comissão se reunisse, eles deliberaram ali e a foto ficou de autoria dos dois. Então racharam o prêmio. Né? Por quê? Quem é o autor? É aquele que cria, aquele que traz incremento criativo para a fotografia, né? Aquele que inova na fotografia. Então, ele tinha liberdade de criar. Os dois, né? Um contribui com uma foto, o outro baixa de banco de imagens outras fotos e chega numa obra única, tá? Então, os dois trabalharam no processo criativo. Tá? Então, os dois são autores ou coautores. Né? Enfim, e aí eles racharam o prêmio. E toda vez que circular essa fotografia, tem que vir o nome do Leonardo e do Ricardo. Aqui, normalmente, põe por ordem alfabética, que é um critério ali também de não ser injusto e não deixar nenhum mais importante que o outro. Agora, por exemplo, se o Ricardo, que é o autor, teoricamente o autor da fotografia, e o Leonardo é o manipulador, correto? Isso. Se o Leonardo tivesse atuado em função ao requerimento do Ricardo. Muito bom. Então, ali ele seria um mero não é um operador, digamos, entraria exato. Nesse sentido. Mero, o termo que eu uso meu Deus, é operador, né? Técnico. Entendi. Porque o Leonardo, vamos supor, o Ricardo não sabe mexer no Photoshop, não sabe fazer esse tipo de trabalho, e aí ele vai dando as coordenadas. Olha, eu quero uma tonalidade mais quente, uma foto quase que quadrada nesse formato,
faz esse corte, põe uma senhora com as mãos para cima, enfim. Ele vai dirigindo. O Leonardo traria, técnico. digamos assim, meia dúzia de fotos de senhoras com os braços para cima, o Ricardo escolheria, põe essa. Exato. Nesse sentido, né? Estamos especulando. Ele tem o controle do resultado. O controle criativo do resultado. Exato. E aí o mero executor é o que eu gosto de utilizar esse termo. O Leonardo seria mero executor. Entendi. Né? Sem demérito, mas só para a gente deixar definir o que é os direitos conexos ou o direito de equipe e o que é a autoria. Entendi. Direitos conexos ou de equipe, o nome já diz, é aqueles que participaram da obra. Então, todo mundo que participou da obra vai receber os créditos à medida da sua atribuição. Na fotografia publicitária, por que não vai o nome do fotógrafo? Porque a ideia passou por umas 5, 6, 10 pessoas. Sim. Se for o nome do fotógrafo, vai ter que vir o nome de toda a equipe. Claro. E a praxe do mercado é que não tem espaço para você publicar uma fotografia e depois metade da folha a equipe que participa. Então é uma praxe de mercado. Né? Funciona assim na fotografia publicitária. Sim, entendi. Entendeu? Então, assim, definiu a autoria, né? Se a gente entender o conceito de autoria, facilita muito, muito toda a nossa carreira, na verdade. Né? Porque a gente consegue se posicionar. Quem eu sou aqui na fila do pão, né? Tem essa expressão. Quem eu sou aqui na fila do pão? Qual é a minha função? Eu sou contratado para fotografar essa família na frente da casa, mas eu só vou dirigir e só vou iluminar. Eu vou receber o crédito como fotografia, sim, fui eu que fiz. Mas tem que pôr diretor de arte, de locação, maquiador e toda a equipe que trabalhou. Se essa equipe não existisse, por exemplo, digamos uma agência pequena, contrata um fotógrafo para fazer uma campanha de roupa X. Olha, o cliente quer usar a sobrinha dele, vamos hipotético, né, para complicar. Sim. Quer usar a sobrinha dele, que é bonitinha, vai a sobrinha, não tem verba, então não tem maquiador, a menina se maquia sola, porque na praia é pouca coisa, leva um chapéu que é dela, os biquínis do fabricante, muito bem, ela se troca, e o fotógrafo começa a dirigir a modelo. Sim. Vem mais aqui, esse fundo fica legal, vamos fazer uma aqui, segura uma prancha, pega essa prancha que tem, pega uma prancha emprestada, segura a prancha, não sei o que, e começa a desenvolver e cria uma campanha publicitária. Da cabeça dele, com os recursos que ele tem, com o background que ele tem. Exato. Então, o que acontece aí? Ele é o autor. Ele é autor de tudo, da campanha. Ele pode depois chegar e dizer, olha, além das fotos, eu quero receber... Vamos falar de má índole. Tá. O cara diz assim, muito bem, eu te cobrei minha diária de R$2.000 para fazer as fotos. Porém, você não teve ideia nenhuma, eu tive que aportar uma série de coisas e acabei desenvolvendo uma campanha para você. Algo que ia ser um lookbook virou uma campanha. Sim. Ele pode dizer, agora eu quero receber por el desenvolvimento dessa campanha? Não, eu acho que ele não vai ter direito de cobrar. Eu acho que ele perderia. A chance de ele perder, eu acho que é grande. Agora, se realmente for uma campanha, ele pode ter os créditos dele, como diretor de arte, como diretor de modelo. Tudo vai se resumir nele, porque ali ele, com o recurso que ele tem, ele criou e salvou o trabalho, talvez, porque ele tinha um briefing muito genérico. Vamos fotografar o modelo na praia. Isso, exatamente. Qual praia, contraluz, não é? Silhueta, como vai dar o acabamento na foto, cores frias, cores quentes, enfim. Tem rebatedor, aí N foto. Por isso, é um aporte, digamos, 100% do fotógrafo. Porque acontecem essas coisas. Digamos, acontece. Vai lá e faz. E você chega, inventa e faz. Sim, aconteceu comigo, inclusive, com uma banda famosa que eu fotografei, e o briefing era muito, muito, muito genérico. Eu falei, pronto, não é bom, eu acho isso. Porque assim, falta o quê? O critério. Né? Claro. Falta o critério. Mas às vezes a gente é procurado casualmente por isso, porque tem ideias e não sei o quê. Mas, eventualmente, você diz, por exemplo, a gente não poderia reclamar
uma indenização extra porque o cara acabou usando para uma campanha. Eu entendo que não. Vai ficar muito frágil, eu acho. Mas, assim, estou achando, tá? Agora, o que eu posso ser mais enfático é que os créditos, se for circular, aí tem que pôr... Ele pode pôr no portfólio dele como diretor de arte, diretor de criação, porque efetivamente ele foi. Entendi. Entendeu? Entendi. Uma pergunta aqui no chat. Pode falar. Pode ir, Rafa, depois eu faço a do chat. Tá, não, na verdade eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, nessa questão da equipe, por exemplo. Se depois desse trabalho pronto, tiver tudo feito e tal, já tem um registro dessa foto, de repente algum desses integrantes resolve fazer algo similar ou parecido, ele recorreria como plágio, ou por ele já ter participado de uma obra anterior, isso daí não seria considerado plágio? Não, eu entendo que aí nesse caso é plágio, porque já existe uma obra prévia, né? E ele tem aquele conhecimento, né? Então eu vou voltar aqui, nas apresentações. Então vamos ler só mais um pouquinho aqui sobre o que é plágio. E aí eu vou pegar esse trecho, deixa eu ver qual. Ó, o que é o critério? Isso aqui é o livro, é um pedaço do livro, né, de estudo, que foi até o meu estagiário que fez, do José Carlos Costa Neto, terceira edição, plágio, livro autoral no Brasil. Estou errado. É gigantesco, é uma das minhas referências assim, de estudo, né? Então, o que é os critérios, né, para definir uma obra se é plágio ou não? O grau de originalidade da obra, tá? Se é um lugar comum, como o Diego falou, né? Vamos falar de um ramo específico, vamos falar de newborn, por exemplo. O pessoal de newborn às vezes me bate, assim, ficam chateados comigo, mas assim, tem alguma inovação? O que estão fazendo? Tem muita coisa parecida? É um lugar comum, né? Porque não tem muita variação. O tema ele é restrito. É uma criança deitada em algum lugar. Inclusive, são ensinadas, né? Exatamente. A serem exatamente tem nomes. reproduzidas. Tem uma coisa de cuidado do bebê também, né? Não é? Também. E aí, plagiou a minha foto, mas qual? E eu vim da onde, né? Só eu que fiz aquela foto, né? Ou já tem várias. Você arrasta no Google Images e vai aparecer 10, 15 fotos ali por semelhança, né? Então, é original ou não é? Uma garrafa de cerveja é original ou ela é mais técnica, né? Aquele lugar comum de resolver, né? A anterioridade da criação e publicação, lógico, né? Ela tem que ser criada antes, a obra plagiada. Conhecimento efetivo ou ao menos o grau de possibilidade de o autor supostamente plagiar ter tido conhecimento da obra usurpada, que é o caso do exemplo do Rafael. Né? Existe a coincidência, já a gente vai dar exemplos aqui de coincidência, mas nesse caso aqui, ele tinha conhecimento daquela obra. Né? Vantagem econômica ou prestígio intelectual ou artístico sobre essa segunda obra, né? Sobre a plagiada. E o grau de identidade ou semelhança, que é aquele termo da lei genérico que fala boa parte da obra. Né? Então, mas mesmo se ele tiver participado, Marcelo, da primeira obra, por exemplo... Mas ele participou com qual função? De repente, nessa parte, por exemplo, da equipe, de construir... digamos que eu sou um diretor de arte, por exemplo, tive uma ideia, e aí foi construída essa ideia e foi realizada uma foto, por exemplo, uma foto publicitária, ou uma foto, por exemplo, que nem o Diego costuma fazer. E de repente, num outro trabalho, ele pega partes daquela ideia e reproduz novamente algo parecido. Sim. Por ele já ter participado desse primeiro processo, ele estaria sendo plagiado, porque ele tem outros coautores, né, da primeira obra. Então, e aí ele faz algo similar na segunda. É isso que eu fiquei
um pouco Isso. confuso. Então, aí, qual é a função dele? Ele é mero executor, ele faz parte da equipe técnica, ou ele é o autor? Se ele é o autor, ou coautor, não tem plágio, porque não existe o autoplágio, né? Às vezes é falta de criatividade, mas o autoplágio ficar repetindo, mais do mesmo, né? Enfim, mas se estão pagando. Mas assim, se ele é o autor, não tem o autoplágio. Agora, se ele é qualquer integrante da equipe, aí sim, porque é uma obra de terceiro. Ele participou de forma conexas, como parte integrante da equipe, né? Ou um maquiador, ou um pós-produtor, né? Quem mexeu no Photoshop, ou quem escolheu a locação, ele estava ali, ele recebeu crédito por aquilo, mas ele não é autor. Nesse caso, eu entendo sim que é plágio. Deixa eu ver se eu consigo afinar um pouco a pergunta, talvez, do... Como chama, Ricardo? Do Rafa. Rafael. Por exemplo, vamos colocar... A ver se eu entendi, Rafa. Vamos dizer, um maquiador faz um tipo de maquiagem numa modelo que é utilizada numa campanha. Uhum. E ele vai e faz em outra campanha de um concorrente exatamente o mesmo maquiagem. Isso. O que acontece? Bom, se ele criou a maquiagem, ele é o autor daquela obra ali, entendeu? Agora, Mas dentro dessa obra conjunta, digamos, o diretor de arte pediu, faz uma maquiagem assim, assado. Ele então, fez. aí a ideia... Vou complicar. Ele fez a maquiagem. Uhum. Tava o diretor de arte, acompanhou, tarará, muito bem, o cliente aprovou, o fotógrafo fotografou. Temos uma campanha de brinco com a maquiagem nos olhos incrível. Aliás, por exemplo, eu fiz uma foto uma vez que a gente fez vários personagens, era um catálogo de joias onde o produtor fez uns cílios feitos com penas de papagaio, uma coisa louquíssima. Vou imaginar que ele... Enquanto gostou. você está falando, só um cortinho, eu estou pondo aqui um exemplo do material do curso sim. de maquiagem. Então, perfeito. Mas imagina uma coisa super específica. Aí ele que participou nessa campanha vai para o concorrente e diz: eu tenho uma ideia ótima, e faz exatamente o mesmo que fez comigo há um mês atrás. Entendi. Se a ideia é do diretor e ele foi mero executor, ele não é o autor. Ele é o operador. Entendeu? Porque a ideia não pareceu... Então entra somente um problema ético, digamos, é ter usado uma coisa... Sim, que não partiu, não saiu da cabeça dele. Entendi. Porque se dependesse dele, talvez ele nunca faria aquilo lá. Esse é um caso bem específico também, né? Que eu acho até difícil de acontecer. Mas é difícil de acontecer, mas imagina o seguinte, você faz uma campanha para Coca-Cola, custa 5 milhões de reais aquilo todo. E o maquiador, antes de que a campanha da Coca-Cola saia, vai e faz uma de Dolly. Sim. E diz assim, olha, eu tenho uma maquiagem ótima, faz para Dolly, e Dolly sai primeiro que Coca-Cola, com a mesma maquiagem. Sim. Aí quem contratou esse maquiador... Não fica mal, né? Vai ter um problema. Mas, legalmente, o que acontece? A questão é assim... Eu sei que ele vai morrer, digo, mas legalmente. Não, eu entendi. A maquiagem é artística, não é uma maquiagem técnica. Aonde eu estou passando o mouse aqui é uma maquiagem técnica. Sim. É um nude. Maqueia para parecer que não está maquiado. Faz a pele... claro. Né? Agora, essas duas já têm uma criatividade. Claro. Certo. Quem deu essa ideia aqui? Quem deu essa ideia da gota? Quem deu essa ideia da bolinha? Foi o diretor de arte? Ele sabe maquiar? Não. Ele precisa de alguém que faça. E aí, esse maquiador ele vai ser mero executor. Vai ser vai ser a extensão do braço do diretor de arte. Deu para entender? Deu. Sim. Porque ele não tem capacidade técnica de fazer. Mas se ele intervir na maquiagem, por exemplo, ele entra como coautor, certo, Marcelo? Exatamente. Aí sim. Se Aí ele começar... poderia reproduzir isso depois em outro local. Se ele falar, mas vamos deixar a pele aqui, vamos pintar de azul. Aí o diretor, legal, fica bom. Aí ele agrega criatividade, ele começa a ter conotação de coautor.
Entendeu? Então, quem participa do incremento criativo da obra é o autor. Entendi. Entendeu? Então, digamos, esse maquiador, se fosse coautor nessa peça, para a Coca-Cola, poderia ser coautor na da Dolly e que ele não se plagiaria, portanto, ele está protegido. Exatamente. É um problema ético, eu sei, Sim, digo, mas sim. eu estou só brincando um pouco na questão, só para entrar no jurídico. Mas Sim, aí a Débora levou para outro patamar. E, tecnicamente, como é que a pessoa prova que a ideia, no caso do exemplo da maquiagem, foi dela? Boa, essa questão é interessante. Testemunha, né? Tem que ter uma coisa de... Tem que gravar a sessão de escutar o cara dizendo... Como é que a gente prova no direito? Só tem 3 tipos de prova: documental, pericial e testemunhal. Se ela tiver só testemunha, olha, estava numa sala ali, ele falou aquilo, aquela pessoa falou outro, e tem alguma testemunha, já é prova. Se tem, talvez a perícia, vai ter que algum perito judicial definir aquilo, de forma muito técnica, que ele conhece muito daquele assunto. Ou documental, um e-mail, um briefing, uma troca de mensagem pelo WhatsApp, aí tudo é documento num sentido genérico da coisa, ou o próprio contrato, né? Que aí é um documento propriamente dito. Então, provas, tem 3 tipos de provas: documental, pericial e documental, pericial e testemunhal. Entendeu? Eu vou voltar aqui, que agora a coisa esquenta, né? Porque até então nem começou, Diego. A gente vai começar. Eu queria ver essa foto, tô curiosa. Daqui do enrolar, texto. É hipotético, tá? Então eu vou colecionando plágio e inspiração. É uma coleção que eu vou fazendo, no próximo livro vou colocar no curso. A ideia, acho que eu vou fazer um merchandise aqui. A ideia é de fazer um curso, talvez esse ano ainda, né? A gente está trabalhando para isso. Depois, se a Lila puder colocar o link da pesquisa? Da pesquisa, Lila, por gentileza, vocês puderem participar ali, 30 segundos respondem uma pesquisa de mercado para saber o que o fotógrafo quer ouvir no direito, né? Tem direito de autor, direito de fotografar, direito de imagem, então é um tema muito grande. Quem não participou da live anterior, da aula anterior, por gentileza, eu vou pedir que depois clique aí no chat, né? Eu já estou procurando aqui na nossa conversa e vou colar no chat. Então tá. Então eu vou colecionando esses temas aqui. O que é plágio e inspiração? Então, essa foto aqui é do Helmut Newton, né, um fotógrafo de moda clássico. Né? Quem estuda fotografia de moda vai passar por ele. Alemão, né, já falecido. E tem outra fotografia aqui do Mário Testino, um fotógrafo que está no mesmo patamar de reputação do Helmut Newton, eu acredito, consagrado já, com trabalho gigantesco, enfim, fotografou até no Brasil. Ele é peruano, acho que mora nos Estados Unidos, e, enfim, é uma referência contemporânea. Né? Então tem o clássico e tem o contemporâneo aqui. Lógico, essa aqui é a primeira foto. A pergunta é, aí se vocês quiserem no microfone, a gente vai ouvir vocês. É plágio ou é inspiração? Se vocês quiserem responder, eu só vou voltar um slide aqui, para a gente ter o ponto de partida, o critério. O que é plágio? É copiar boa parte de uma obra e colocar na sua. O que vocês acham? É bem limítrofe, né? Porque é claramente a mesma coisa, só que em uma é uma coelhinha de, digamos, uma orelha de, o que seria uma coelhinha de Playboy, e a outra é um Mickey. Então, na verdade, é uma tirada de sarro, na verdade, no meu entender. É quase que uma... Ele dialoga, né, no meu entender. Na verdade, é uma tirada de sarro, no sentido de, na tua época eram as coelhinhas e na nossa são Mickeys, né, na verdade. Entendi. Eu não sei. Aí, o que eu queria saber? Tem boa parte dessa obra nessa segunda aqui? Existe uma foto numa cobertura. Sim.
tem uma É conceitual, modelo, é uma cópia conceitual. É a mesma é a modelo em situação similar. sim, É, preto e branco, são Mas os não é o elementos. mesmo lugar, né? Tipo, você tem claramente os prédios são outros, né? A altura da cobertura é outra cidade, Sim, enfim. sim. Exatamente. Ó, quais são os elementos que se repetem? Né? Isso aí eu aprendi a fazer análise de imagem com o Danilo Russo, foi meu professor no IF, e depois eu fui dar aula também lá de técnica e direito. Enfim, ele falava para fazer, descrever a fotografia. Para quê? Para dirigir modelo, para você ter repertório de pose. E a gente tinha que decupar 100 fotos, escrevendo num papel. Então vamos fazer uma decupagem muito rápida aqui. Então, olha, é uma cobertura, as duas fotos são. Então, o que, que eu estou repetindo aqui? Os elementos que está numa e está em outra. É uma foto preto e branco, na cobertura de um prédio. Tem uma modelo encostada numa marquise, com os braços esticados. O rosto está para o alto, seu lado esquerdo, com as pernas cruzadas. Elas usam luvas escuras, provavelmente preta, um maiô, né? E tem a orelhinha, acho que eu já falei isso. Então, são 5, 6 elementos que se repetem. O que, que não se repete? Claro, o fundo, a locação. Uma é uma luz dura, a outra é uma luz suave, uma está na vertical, outra está na horizontal. Isso são os elementos que não se repetem. Né? Então, aí tem um componente histórico. Todo mundo que vai estudar moda, pelo menos a grande maioria, vai passar pelo Helmut Newton. A questão é, né, a anterioridade da obra. Então, olha, a anterioridade da sua criação e o suposto conhecimento, onde é que está aqui, né, do autor. Será que o Mário Testino conhece a obra do Helmut Newton? Ou Muito. será, né? Né? Ou será que ele acordou e falou: hoje eu vou levar uma modelo lá para a cobertura, vou pôr uma orelhinha do Mickey e fazer aquela pose e fotografar, né? E aí eu não aqui eu vim problematizar, não vim responder questões, Diego. Eu vim, vamos Não, tá complicar, ótimo, né? não. Por quê? Não tem uma resposta, nunca teve um processo um contra o outro. Assim, são justamente a gente criar critérios de comparação, Uhum. né, para decupar a imagem, né? O que tem uma que não tem no outro, isso aí serve como criatividade, serve como referência. E aí, assim, será que ele foi totalmente original ou ele bebeu dessa fonte, mas Eu, não citou o autor? eu arriscaria dizer que é uma tirada de sarro, na verdade. Quando você está em determinado nível, é impossível que o Testino não conheça o Newton. Sim. E talvez ele está fazendo uma espécie de brincadeira temporal. Tipo, você fez isso na tua época com tuas referências, eu fiz a minha na minha época com minhas referências. Então ele usa uma modelo diferente, até, digamos, fisicamente, Sim. e demais, como para marcar uma diferença temporal e demais. A luz. É isso que eu chamo de dialogar também, né? Porque você está propondo uma reflexão nesse sentido, de marcar diferentes décadas, talvez, marcar diferentes épocas. Porque de fato a luz de Newton é uma luz clássica, é uma luz que o identificou, digamos, essa luz contrastada não é por acaso, é uma luz que ele, digamos, é uma espécie de marca registrada em alguns Uma aspectos. linguagem dele, né? Uma Sim. linguagem. E de Testino eu não lembro muita coisa agora, assim, para falar de bate-pronto, mas pode ser que ele esteja usando isso de uma forma de se apropriar de um estilo, dizer você é você, eu sou eu, né? Entendi. E fazendo uma coisa parecida, quase igual, diferente, ligeiramente diferente, né? Então, eu acho, então, com o que você falou, pode ser uma citação. Pode ser. Né? Eu já vi essa foto. Nossa, isso aqui eu vi a obra do Newton, ele também tem essa. Ele está citando, e ele está aqui deixando um pouco mais lúdico por causa da orelhinha e menos sensual. Né? A primeira é mais sensual, né? A segunda é mais, talvez, lúdica, mais inocente. É irônica, sim. Talvez. Tem uma coisa parecida entre
Marie, que tem a mulher violoncelo, que tem pintada nas costas Sim. os furos do violoncelo, Uhum. e a foto a mulher anjo, ou algo assim chama, do Peter Windkins, que tem um corte como se fossem arrancadas as asas, mas é muito parecido. Uhum. Que tem um corte feito, porque o Peter Windkins fotografa cadáveres, essas coisas, mas é muito parecida, digamos, a ideia. E são coisas diferentes, mas tem uma inspiração, digamos, claramente. Aí tem a referência, né? Tem a matriz, né? A matriz. Esse caso aqui, depois a gente parte para outros. Eu não pus o nome da segunda fotógrafa aqui de propósito, né? É só um estudo ou uma crítica, né? Então aí também é o que a gente precisa, está na lei de direitos autorais, né? A gente pode utilizar para efeitos de estudo ou crítica, né? Sem ferir o direito autoral do autor. Entendi. Essa primeira fotógrafa aqui, ela é do leste europeu. Sigam ela no Instagram. Elisaveta Porodina. É a coisa mais linda, fotógrafa de moda com uma pegada autoral. Ela põe o estilo dela numa campanha publicitária, que isso é muito difícil, né? Eu sou fã dela. Então, sempre quando eu falo, deve entrar uns 15 brasileiros ali seguindo ela, ela não sabe de onde vem. Nossa, mais 15 entraram aqui, mais 20. De onde vem esses brasileiros? Mas vale a pena, uma referência. E aí a pergunta, né? Vamos lá, o que vocês acham? Essa aqui é a primeira, onde está o mouse. Essa aqui é a segunda. É plágio ou inspiração? Eu acho que é uma inspiração, no meu entender. O que mais a galera, a turma? O que vocês acham? Ô Marcelo, uma dúvida. Por exemplo, quando você faz uma sátira, uma charge, ou de repente uma caricatura, mesmo utilizando da fotografia como linguagem, ela é considerada como plágio, se você copiar a composição, a cena, como um todo, mas usar a sátira como linguagem? Se o autor original se sentir ofendido, aí depende, porque é um critério subjetivo. Como subjetivo? Depende do sujeito. Quando a gente fala em subjetividade no direito, a gente está falando sobre o sujeito. O sujeito, o autor, nesse caso, se sentiu violado na sua obra. E aí ele tem que provar isso. Depende do autor. Se o autor achar que não, ótimo, não teve violação ao direito autoral. Porque é um direito personalíssimo. Só ele pode dizer se aquilo realmente está difamando a obra dele, está colocando em algum patamar menor, né? Agora, o que existe que a lei protege são as paródias. Né? As paródias a gente já pensa logo em música, mas pode ser uma paródia de isso daqui, né? É uma caricatura, está parodiando uma obra fotográfica, por exemplo, se ele se baseou, né? Ou essa, enfim, ou charge, né? Esse aqui são outros exemplos, mas a gente vai para outro caminho, mas aqui a gente está falando de liberdade de expressão, mas as charges essa obra aqui ela é protegida pelos direitos autorais em qualquer lugar, na França, onde foi feito, né? Agora, se ela fere outros direitos, é outra questão. Né? Mas eu perguntei porque, se eu não me engano, tinha acho que foi uma foto, que acho que é do Hugo Chaves, que dá a entender que a silhueta, por exemplo, remete ao Mickey, né? Eu conheço, sim. E aí é nesse quesito, porque assim, o Mickey ele tem uma propriedade intelectual, né? E o formato, o desenho do personagem, ele é protegido, né? Exato, é uma marca registrada. Agora, fazer aquela foto e remeter ao Mickey é genialidade do fotógrafo. Entendi. Porque aquela composição existia. E só ele enxergou aquilo lá e fotografou. Normalmente é um ele construiu enquanto viu, né? É uma habilidade ali que não é todo mundo que tem. Exatamente. É uma sacada genial e assim, coisa de segundo, né? E aí agora, só vai remeter ao Mickey quem conhece. Provavelmente o planeta inteiro. Né? Sei lá, talvez até no Oriente, eu acho que não tem um lugar que não é conhecido esse personagem, né? Talvez Coreia do Norte, né? Talvez, né? O Egito, não sei, alguns países mais
fechados e autoritários, enfim. Mas, e se é uma foto regional, o Brasil conhece, mas a Europa não sabe aquela referência, né? Mas ali ele não está usurpando do Mickey, ele está sendo irônico, mas não usando a marca. É uma composição fotográfica. Ele enxergou, fotografou, pronto. Entendeu? Uhum. Que eu acho que... Obrigado. Nada, imagina. Olha, então vamos lá. Copiar boa parte de uma obra e colocar na outra, essa é a primeira. Quais são os elementos que se repetem? A gente tem um fundo aqui com uma textura, um cimento queimado, um piso aqui com um rústico de madeira, provavelmente, tem um caixote aqui com umas 6 vigas, e aí tem a posição da modelo, né? Quem é que acorda e fala, eu vou deitar aqui nesse cômodo aqui e fazer essa foto, e cruzar as pernas, né? Eu acho que, sim, estava com o celular na mão e falou, olha, faz a ponta do pé, cruza a perna esquerda aqui, esconde o ombro. Esse detalhe do ombro, para mim, ele é a prova assim, final, sabe? Tá de cabelo preso, é uma morena, o detalhe da mão, né? O que mudou? A paleta de cor, muito parecida. Né? O que mudou é o vestido, né? É o vestido. O vestido e a posição das pernas é diferente, modelo, na verdade, né? Mas aí a gente volta naquele critério. Tem boa parte dessa obra aqui nessa? Tem. Quase toda, né? Eu acredito que sim. Né? Na minha opinião, seria plágio. Vamos ver outro exemplo. Vocês estão vendo a tela aí, né? Estamos. Se a gente ficar até as 3 da manhã aqui, não vai faltar exemplo. Vamos dar uma passada Marcelo, rápida. Oi? Aproveitando essa foto, por exemplo, já teve umas fotos que eu vi uma época que o pessoal fazia uma crítica social com relação à sexualização da mulher em publicidades e tal. E eles fizeram a mesma foto, a mesma composição, as mesmas coisas, só que, por exemplo, utilizando um personagem ou um modelo masculino para fazer realmente essa crítica. Isso seria considerado plágio? O ideal é assim, a gente sempre vê a foto, né? E aí a gente vai fazer uma análise criteriosa de cada detalhe, dos componentes, né? Dos elementos que compõem a foto, até o conceito também, né? Genericamente fica difícil. Oi, eu acho que eu vi, não me é estranho isso. Acho que foram tomadas fotos, por exemplo, tem uma mulher de algum anúncio de cerveja e copiaram exatamente tudo, figurino, tudo, maquiagem, né? Só que com um homem. Acho que é isso, né, Rafael? Mas aí é uma crítica. Isso mesmo, Diego. É exatamente isso. É a mesma, por exemplo, a mesma propaganda, é como se fosse o mesmo pôster, só que ao invés de ser uma mulher, como nas propagandas de cerveja costuma acontecer, eles fizeram com um personagem vestido da mesma forma, só que sendo um modelo masculino. Propositalmente copiado tudo. Isso. Mas aí também é um diálogo, né? Uma conversa. Você está propondo uma reflexão a partir dessa comparação. O processo criativo, ele existe aí no caso também, né? Ou não? Não, conceitualmente também, né? Uhum. Agora, o figurino é a mesma, a luz é a mesma, né? Às vezes você não precisa fazer exatamente igual. E também é um lugar comum, né? Tudo isso aí que você falou numa propaganda de cerveja é lugar comum, a roupa é lugar comum, é tudo lugar comum. Então, num caso assim, eu acho que fica mais complexo você falar, ele me plagiou. Ele copiou tudo que tá lá, porque é lugar comum, e trocou o personagem principal. Ele tá fazendo... barraquinha de praia. A modelo com uma canga. Praia, sol, biquíni, calor, copo de cerveja na mão. Garrafa na mão. Um monte de garotos lá atrás. Você troca o menino por uma menina e faz uma sátira... Pode ser considerado uma sátira isso, porque a cópia é exata, mas com o personagem principal mudado. É uma sátira, ou não é? Uma reflexão, uma sátira, uma releitura. Se a gente for ver o que é releitura, por exemplo,
A gente já pode até, talvez... E é muito falado no trabalho autoral, né? Tem um artigo, eu vou compartilhar de novo aqui, vocês me dão licença. É um artigo acadêmico que... Vocês estão vendo? Tá chegando. Certo. Chegou. Nielce Andreata Kanzler, Arte Visual no Mundo Contemporâneo, né? Então eu fiz uma resenha em cima desse Livro dela. é uma tese de mestrado e eu fiz na pós-graduação sobre arte contemporânea, né? Então tem vários exemplos que eu citei aqui. E aí ela diz o seguinte: o que é releitura? Né? Que a gente fala, isso aqui é uma releitura. O que quer dizer essa palavra? Ela diz o seguinte, ó, reler uma obra de arte é, antes de tudo, ler novamente. Uma obra buscando uma nova interpretação sem se desviar por completo do original. Podemos fazer uma releitura utilizando uma referência artística. E aí a gente bebe de fontes, a gente precisa de referência. Faz parte da nossa base de estudo, né? E por meio dela, dar origem a uma nova produção, reinterpretando-a. Então, uma releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como referência uma obra anterior, para dar a essa nova obra um outro sentido. Né? Acrescentando... E é isso, né? Exatamente. Seria o do Newton e o do Testino. Seria isso. Isso é uma releitura. Então, podemos dizer aqui... Não, eu não sei, porque não tem essa resposta, né? A gente está especulando, né? A gente está concluindo. Exatamente. O que eu acho de releitura, que eu ponho no exemplo dos cursos, enfim, uma releitura assim, escrachada. O que é releitura? É isso, para mim, sabe? É o trabalho do La Chapelle em cima da Santa Ceia. Vou te dar uma depois, eu vou procurar. Tem uma de um argentino que é muito melhor que a da La Chapelle. Essa daqui, mas da Santa Ceia? Sim, sim, é muito melhor, porque é igual, só que é um churrasco. Genial, mas eu não lembro agora Manda que o nome do fotógrafo argentino. Vou dar uma procurada. Tá, depois passa pra gente. Vou procurar, porque é muito legal. Aqui, voltando, assim, se a gente for dividir o mundo e colocar no mundo ocidental, a Santa Ceia é referência. Né? Até nos países cristãos, enfim, faz parte do... Nossa, na casa de toda a família cristã tem um quadrinho da Santa Ceia, né? A gente cresce vendo, né? E sabe o que é, enfim, tá no inconsciente coletivo, pelo menos de quem é cristão, né? Então é uma referência. E aí o La Chapelle, ele traz essa uma foto, então já não é uma pintura, né? Ele mudou o suporte e traz elementos atuais aqui, contemporâneos, que eu acho que ele traz uma discussão, uma reflexão, né? Então ele pega, né, personagens, talvez de uma metrópole aqui, um povo latino, o negro, talvez aqui representando... O caucasiano, né? Caucasiano, enfim, estilos de vida. E o que ele está pondo à mesa? Né? Tem uma como é que chama isso daqui? A gente chama de pinico, mas tem outro nome também, talvez um urinol, né? Não é isso? Urinol. Um vinho de garrafão. O que ele quer? O que ele está provocando aqui, né? É plágio? Para mim é uma releitura. A gente tem certeza. A hora que eu olho isso daqui, eu falo, gente, isso aqui é a Santa Ceia. Não tem como não falar, né? Agora, espera aí. O cara inovou. O que ele está trazendo agora? Atualizou, né, o negócio. Exato. Ele releu, ele reinterpretou, né? E sob o ponto de vista pessoal dele. E a gente interpreta sob o nosso ponto de vista também, da nossa bagagem, né? Isso, para mim, é o exemplo de releitura. Eu tenho... eu achei aqui a foto. Compartilha a tela com a gente, então, Diego. Como é que eu faço? Lá embaixo, na setinha, apresentar sua tela. Apresentar agora. Achou aí? Apresentar toda a tua pantalla. Isso, toda a tela. Tá aí? Tá chegando. Chegou, pode pôr.
Essa. Oh, Ah, tá. parece o Walter Firmo do lado de Jesus. Gente. Parece. Eu já participei de uma festa assim, né? Todas são iguais, Esses né? dias eu ganhei status de neta do Walter Firmo, eu vou mandar para ele. Então, essa foto de um fotógrafo argentino chama Marcos López, Aham. famosérrimo lá, e, bom, obviamente, é bem, né? 2, 4, 6, 8. Não, e a coisa da faca do Jesus aí bem no meio de um bicho aberto, Aberto, né? exato. Pesada, foda, pesada. E come Não, e daquele assim, jeito. supostamente na Santa Ceia é aquela. Eu nasci dentro da igreja, tá, gente? Foi depois que eu desvirtuei. Mas supostamente na Santa Ceia é a hora que ele faz o célebre discurso, né? Tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. É um Então, cordeiro. essa sátira aí é bem pesada. E aqui ele tem um cordeiro, né? Quer dizer, Tem, uma literalmente, exatamente, está abrindo ali. é o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Como é o nome desse fotógrafo? Marcos López. Vou mandar para o Walter Firmo. É muito interessante, Marcos López. Ele vai gostar. Eu vou atrás também. Eu vou aproveitar esse instante só para fazer uma reclamação. O pouco que é conhecido no Brasil, em geral, a cultura argentina, tanto de música como de pintura, de fotografia e demais. O que eu sou fã, Diego, o que eu sou Você me fã... influenciou a tomar vinhos argentinos, Diego. Bom, é um começo, eu sei. Mas... A minha leva já está garantida aqui. O que eu sou fã da Argentina é o cinema argentino, sim. Altíssimo nível. Sim, nossa, sim. A música, né? A música, nossa... eu escuto, o tango faz parte assim, do repertório. Mas não só tango. Você sabe que a Sim. Argentina é o segundo país da América com história no rock. A Argentina tem o rock. Sim, próprio, tem uma linguagem. Tem o jazz também contemporâneo, com uma linguagem própria. Sim. É muito rica, muito rico. Sim. Não, a gente gosta sim, como não? Mas é a minha reclamação. Mas é mesmo, você tem razão. Um outro exemplo aqui que eu trouxe, esse daqui, ó, depois a gente parte para o outro, né? Aí a gente falar em homenagem, por exemplo. Está sem compartilhar tua tela. Lógico. Oh, meu Deus. Aí fica difícil. Outro dia o Theo, que está aí no chat, postou um meme no Facebook que a nova bandeira do Brasil é assim: você esqueceu de ligar o microfone. Não, o microfone está mutado. Para mim Lila, você esqueceu de compartilhar a tela. Tem dia que eu falo na hora já. Lila, a gente meia não hora na tela ainda. Ninguém está vendo. Então tá. Uma capa icônica do Cartola, né? E uma foto do Criolo. Né? Aí a pergunta: o que é isso? É plágio? É inspiração? É coincidência? É releitura? É referência? Para mim é uma releitura. É uma releitura. Eu acho que assim, bom, se a gente for ver esteticamente, ele quis fazer, foi proposital. Sim, obviamente. Óbvio, foi pensado. Vamos escolher um fundo, um pedacinho do sofá ali, marrom, uma camisa, tudo foi pensado, detalhes. A Tati vê como uma homenagem, né? E se a gente for olhar essa coisa da música do Cartola, de como ela é inspiradora, o tipo né? de questionamento que ela traz, né? É uma música que o Criolo também faz, né? Esse tipo de questionamento. E eu acho que a grande sacada dessa foto é a cor da xícara e a troca do cigarro pelo lápis. Eu acho de uma sacada fantástica. Aqui ele está dando força na palavra, né? Que o trabalho do Criolo é muito forte, contestador e faz refletir, e opinativo e por aí vai, né? Então e tem também uma coisa aí que assim o Cartola ele serviu café, né? Numa repartição pública. Ele foi pobre por muito tempo e quando ele já era cantor.
Ele já era cantor, ele trabalhava, alguém conseguiu para ele um emprego para ele servir café numa repartição pública para se bancar, para se sustentar. Então, é uma geração que nem foi reconhecida em vida, assim, né? Sim. Não, então, para mim tem esse paralelo aí também, que eu acho que já é uma questão de contestar, né? De refletir, provocar e subverter também, né? Aqui eu acho que é uma homenagem clara. O Criolo fala, né? Que uma das referências dele é o Cartola. Então ali é o mestre, né? É aquela, olha, mestre, olha, estamos aqui, né? Olha, é um reconhecimento. Sim. Eu acho que é uma homenagem. Agora, a homenagem, eu vi de um colega, ele disse o seguinte, olha, para ser válida, ela precisa ser aceita, né? É claro que isso aqui, a família do Cartola vai ficar honrado, né? Porque o crioulo, ele tem condições de fazer a homenagem. Tem a envergadura moral necessária, né? Exatamente. Se vou eu lá e faço essa foto, eu falo, quem sou eu para homenagear, sabe? Ou, eu vou fazer a foto... Não, né? Assim, alguém de pensamento diametralmente oposto, né? Alguém que defende teorias opostas. Mas, assim, ele tem a envergadura, né? Um trabalho já consistente que, poxa, eu estou homenageando meu mestre. Mas eu acho que o alinhamento político, nesse sentido, deve ser importante, porque, senão, em lugar entra em uma usurpação, que é o que está acontecendo, por exemplo, com alguns músicos reclamando de que suas músicas são usadas em alguns atos do governo, por exemplo, que, digamos... Vários, né? Entendi. E não só aqui. O Trump está enfrentando isso pesadamente lá nos Estados Unidos também. Rolling Stones já se posicionaram contra, né? Porque aí entra um problema conceitual. Digamos, você tem um governo que está destruindo a cultura e se apropria de elementos culturais em benefício próprio. Entendi. Aqui foi a galera pisando na Regina Duarte, né? Quando ela fazia as bobagens dela lá na Secretaria da Cultura, a galera também... Várias pessoas proibiram ela de usar as músicas, as coisas nas peças naquele período. Ele está deturpando o trabalho, né? Porque está usando o Theo está dizendo no chat que o Tom Zé reclamou essa semana porque o PSL usou a música Chique Chique numa propaganda. Eu conheço a música, um forró e a Tatiane está dizendo da Zambelli usando a música do Tom Zé. E muda de contexto, né? E aí pode ferir o direito autoral moral do autor, não só a moral objetiva, que é sobre a obra, mas também a moral subjetiva. Se ele não é partidário daquele pensamento, pode até ferir, assim, ser uma afronta à moral dele, né? Não entendo assim. E o uso da imagem dele para divulgar uma coisa que ele não acredita, né? Sim, exatamente. Aqui, então a gente tem essa daqui, eu acho que é uma homenagem, não tenho que... né? Tá pacificado, assim. Enfim. Agora, e esse daqui? O que vocês acham? Que isso aqui, então vamos lá, eu só vou voltar... eu só vou voltar aqui, ó. Tá. Copiar boa parte de uma obra e colocar na sua. Aí é roubo descarado. Não é? Ele se apropriou, e pior, ele manipulou a fotografia, né? Porque a original não tem essas letras e não tem essa... O reflexo nos óculos. E ele chama DJ Drama, né? Vamos DJ combinar. Verde terraço. Ele pôs um carro verde, da cor da xícara, refletindo na cartola. Coitado, cara. Revira no túmulo esse momento. É um DJ, enfim, ele fez tudo que não podia, né? Usou sem autorização da família para fins comerciais, ou se não é comercial, pelo menos é para agregar valor próprio. Exato. Manipulou a obra e não citou também, aí feriu o direito de imagem do Cartola e o direito autoral do fotógrafo. Né? Aqui também é descarado, não tem o pior exemplo, né? E tem coincidência, olha só, eu tomei a liberdade de pegar o Tony D'Agostino, é um amigo meu de infância, e ele virou um super desenhista, e ele publicou
Agora, que é dia Uhum. 27, né? No Facebook. Está fazendo trabalho sobre isolamento, enfim, como as pessoas estão se sentindo agora. E o Uhum. tema desse cartoon aqui é depressão. Olha, gente, estou fazendo aqui sobre transtornos mentais, né? E logo em seguida apareceu na timeline dele. Não, esse aqui, cadê mais um? Oh, meu Deus, perdi tudo. Só um minuto. Só um minutinho aqui. Uma referência, né? Teve uma referência, não, uma coincidência. Aqui o rapaz falou, né? Chamou ele e falou: Tony, muito bacana, não conhecia a escultura. Depois, enfim, já tem uma obra aqui, né? Albert George, Melancolia. Né? Então, Uhum. o grau de semelhança é gigantesco, né? Conceitual, né? Eu acho que estético também, né? É, Mais conceitual, né? Mais não, conceitual estética também. é complicado para mim enxergar essa coisa, porque uma é uma escultura, outra é uma ilustração, sabe? Aí eu já acho que eu tenho essa Aham, dificuldade de ver esse entendi. estético quando a ferramenta é diferente, assim. Eu vejo mais Outro como suporte. conceitual. Entendi, Eu vejo mais entendi. como conceitual. Cadê? Aí ele comentou logo em seguida, né? Acho que aqui, ó. Muito bacana, não conhecia a escultura. Então, quer dizer, foi o exemplo de coincidência, Coincidência. né? Total, é lógico que é possível, né? Existe, lógico, enfim, mesmo Não, coisas que não são. eu tava vendo quando o Diego Rousseau entrou, ele foi o primeiro. A gente estava vendo um vídeo do Fontcuberta, que é um Uhum, teórico espanhol, né? E ele sim. fala lá de um exemplo que, assim, em 2011, um artista decidiu contar quantas imagens a gente subia no Flickr em um dia, só no Flickr em um dia. Uhum, E aí ele descobriu que era um número absurdo, muito grande, pegou todas essas fotos, imprimiu um número igual em 10 por 15 e esparramou no chão de um museu inteiro. E essas fotos elas ficavam na metade assim da parede, sabe? Se você fosse andar por foto, você ia andar da metade para cima da sala. E aí aham, eles fizeram uma conta que se você ficasse por um segundo olhando para cada uma daquelas fotos, você uhum. demoraria 2 semanas sem Nossa, parar para ver todas, por um segundo em cada uma. Então, nossa. dificilmente eu acho que com a avalanche de imagens que a gente tem sendo produzidas todo dia por todas as pessoas no globo e imediatamente indo para a internet, redes sociais, Facebook, é Uhum. praticamente impossível que você tenha uma ideia original completamente. Exato. E vou te dar lembrei de uma coisa agora. Alguns anos atrás, um programa inglês fez uma brincadeira de contratar os 3 estúdios mais famosos de Londres de publicidade para fazer uma campanha para o zoológico. Uhum. O cliente, digamos, foi buscar a cada um dos convidados na sua casa e levou de carro para um escritório. Uhum. Muito bem. Passaram o briefing e mandaram os 3 trabalhar em 3 salas diferentes. Quando trouxeram os projetos, os 3 Uhum. eram muito parecidos e o cara que convocou eles falou assim: eu vou lhe mostrar o que vocês vão fazer. E mostrou Uhum. uma campanha quase igual ao que eles tinham produzido. Entendi. Os caras ficaram totalmente chocados. Como assim? Você sabia o que nós íamos a produzir? Uhum. Todos produzimos coisas parecidas. Aí ele contou, na verdade, um experimento. Quando foram buscar eles para levar para esse escritório onde iam fazer a coisa, eles Uhum. fizeram um trajeto específico, que passaram por alguns lugares, onde aconteceram coisas. Tinha crianças, pararam o carro, uma série de crianças de escola com as camisetas, com os desenhos, passaram Uhum. pela frente de uma loja X. Ou seja, levaram eles a um repertório visual e emocional Uhum. nesse trajeto que
que acabou marcando os caras para produzir essa obra nesse momento. Influenciou na hora. Eles foram influenciados propositalmente. É a sugestão, né? Para mostrar de que vocês se acham criativos, mas não são tanto assim. Foi mais ou menos. A piada foi. Ao lado. Então, imagina em um mundo onde hoje a gente vê bilhões de imagens. Outra coisa que o Foncoberta fala é que, assim, Borges, o escritor Borges, tem um conto, alguma vez contou alguma coisa nesse sentido, que disseram para ele que ele estavam chegando num nível de cartografia tão bom que o mapa ia sobrepor exatamente igual ao território da cidade. E aí ele falou assim, que estupidez, que burrice, eu não quero um mapa que seja exatamente o território da cidade, eu preciso de uma simplificação, porque não faz sentido. Mas que hoje a quantidade de fotos que a gente produz, ela já se sobrepõe à realidade e ela é maior que a realidade. A gente tem foto de mais coisa do que existe no mundo. Porque tem coisa que já acabou e ainda existe foto. Então, essa coisa da imagem, de a gente viver dentro da imagem, ela é muito real já nesse sentido. E o volume é tão grande que talvez a gente tenha que começar a repensar mesmo essa coisa da criatividade, né, e de onde ela está. Não, e essa necessidade de fazer. Eu estive o ano passado na Europa visitando alguns museus e em um momento eu comecei a brincar, porque eram os grupos de chineses e japoneses fotografando quadros de sei lá. E eu fotografei todos os celulares fotografando, que alguém já fez também essa foto, mas eu achei super engraçado, porque eram um monte de fotos do quadro em um monte de celulares. Sim. Essa coisa de o que é, né, na verdade, tudo isso. Bom, é uma linguagem atual, né? Eu acho que nunca teve tão em pauta assim, se comunicar pela fotografia, né? Menos texto e mais fotografia, mais imagem. E a gente vira, aí a gente foge um pouquinho, mas assim, a gente vira acumulador também, né? Sim. E tem uma coisa também que era um tema do mestrado que eu aprendi lá com Etienne Saman, na Unicamp, que é o texto passou a ser usado como uma imagem também, né? Porque o texto não é mais um texto numa folha em branco, ele é um texto que você muda o tamanho da fonte, você faz ele casar com o texto. Então, até essa questão textual está se transformando em imagem, e a imagem do texto tem uma característica, né? Entendi. A gente escolhe o desenho da fonte que a gente quer colocar lá e a gente tem centenas de milhares de fontes à nossa disposição. Exatamente. Então, a gente não pode deixar de pensar que até isso, né? Até o texto. E outro perigo do nosso cotidiano é não gerar memória, eu acho. Por quê? São tantas imagens acumuladas. Por exemplo, você pega um adolescente que não tem o costume de imprimir uma fotografia, ele tem 2.000 fotografias no celular dele. Lotou, ele deleta e joga mais duas. Perde, fica efêmero. Eu tinha escutado isso, dizer assim, as crianças desta geração vão ser mais fotografadas, mas vão ter menos fotos quando sejam adultas da sua infância do que nós. Sim. Mas isso é o que está acontecendo agora, né? A pós-fotografia. A fotografia, como a gente tem esse apego de uma imagem produzida com atenção, com carinho, com critério, sabe, para durar, ele é uma coisa que não é do momento atual, sabe? O momento atual, a avalanche, a maior quantidade de imagens que é produzida, ela é produzida... a galera fazendo a live do incêndio e vem a explosão, entendeu? Não tem e eu acho que aí, com esta proliferação de imagens, eu acho que deve ficar muito mais complicado a questão do direito autoral, em sentido de que 50 pessoas fotografando a mesma coisa ao mesmo tempo vão ter pelo menos 40 fotos iguais, às vezes. Alguém fez então, uma de quem é a foto? no chat, eu acho que foi o Ricardo. Deixa eu voltar aqui. Acho que tinha uma pergunta. Acho que
se Várias atomiza, pessoas né? fotografando a mesma propriedade de- coisa, né? Aqui, ó, e se dois fotógrafos trabalhando juntos clicarem quase ao mesmo tempo dentro de um mesmo cenário e a foto sair idêntica? Workshop de fotografia, gente. Sim. Eu tenho aqui o portfólio da minha especialização, que vocês vão olhar a foto e vai falar assim, nossa, essa aqui parece foto do Clício. E é, porque foi ele que montou a luz, foi ele Sim. que organizou a cena, Não, entendeu? como estudo e como técnica é super válido, né? O Diego vai ensinar como é que fotografar uma xícara de café, né? Então ele vai ensinar a técnica. Ele tá ali, como é que se diz, dissecando a fotografia, né? Colocando na mesa e saber como é que se faz. Sim. Aí ela ali Você e sabe- depois ela é criada, mas como técnica de ensino é super válida. É a escola, é a Então, academia. eu acabei fazendo uma coisa nos meus cursos que funciona bem nesse sentido até, que é, para ganhar tempo, eu só instalo minha câmera, então todas as fotos são feitas em uma única câmera, num tripé, e eu disponibilizo depois todos os arquivos RAW para todos os participantes. Ótimo, para pôr no portfólio. Não, para estudo. Ah, para Pode estudo. colocar no portfólio, porque Tá, é uma tá. foto produzida, a Tua. foto é de curso. Não coloque Exatamente. a sua foto no. Que é o Sim. que acontecia, por exemplo, nos cursos do Clício, que todo mundo fazia a foto do pimentão caindo na água, e depois você entrava em 20 caras e os 20 caras tinham uma foto de um pimentão caindo em água, Sim. Aham. que era claramente feita durante o curso do Clício. Sim. E eu E tive mesmo uma discussão uma vez. nada, né, já até. Eu tive uma discussão com uma menina há muito tempo, que ela fez uma foto com uma modelo que faleceu há um tempo. Não vou, não lembro o sobrenome dela. E que era uma modelo que o Clício usava muito. E ela fez as fotos e postou como foto. Digo, desculpa, mas é uma sacanagem você postar essas fotos como suas. Porque essa modelo, se você coloca a câmera com um temporizador, você vai ter as mesmas fotos. Você não fez porra nenhuma. Sim. Deu uma baita briga, Aham. mas era um fato. A direção da modelo era feita por ela mesma, a luz era do Clício, ela só clicou. Não, mas meu olhar, que olhar, minha filha? Não é bem assim, né? Então, eu faço nos cursos, faço isso. Todos ganhamos tempo, porque não todo mundo fotografa a mesma coisa e vai ao curso inteiro. Então, Sim, é só uma foto, só a câmera, todo mundo vê. Depois eu disponibilizo para trabalharem, para que eles possam estudar, ver, Estudar. tratar, vão os RAW e tal. Digo, mas não usem como sua, porque não é sua. Estamos todos aqui construindo essa imagem, é de todos nós. Sim, exatamente. Aliás, eles nem sabiam fazer antes. Né? Exatamente. Mas aí vira uma obra conjunta, porque eu vou trabalhando com eles, vem, segura aqui, vem cá, viramos entre todos, mas eu faço questão de dizer, não usem essa foto como sua. Primeiro, porque não é. E segundo, que vai contra vocês, porque se todos usarem, vocês ficam evidentes de que essa foto não é sua. Sim, exatamente. Então, é uma forma de... Né? Ô, Diego, mas, por exemplo, assim, eu não sei se já aconteceu uma vez de eu participar, inclusive, do workshop do Clício lá no Estúdio Madalena, e assim, eu fiz fotos, por exemplo, da mesma modelo, mas a foto foi uma outra foto, porque eu montei a luz, ela estava em outro cenário. Isso daí existe alguma outra coisa ou não? Porque eu só usei a modelo e a maquiagem, na verdade. Não, tudo bem. Aí eu acho que entra outras questões. Se você fez uma luz nova, dirigiu a modelo e criou alguma coisa diferente do que era feito na aula, eu acho que é válido. Agora, quando você tem 5 fotógrafos e uma luz contínua e a modelo trabalhando e todo mundo clicando ao mesmo tempo, chamar de foto sua eu tenho um pouco de vergonha, mas claro, cada um depois é cada um. Mas não sei legalmente isso como funciona, né? Pegando esse gancho aí, o material que eu também que está no curso, né? Da originalidade, né? E, falando de quem é autor, mas aqui dentro da questão original da fotografia. A lei de direitos autorais, ela não exige a novidade absoluta, porque foi o que a Lila falou. Hoje, em 2020, tudo já foi feito.
Imagina né? se 2011 vai subir, precisava de 2 semanas para ver, 2020 a gente deve precisar de um dia de imagem subindo no Flickr, Entendeu? um mês. E a gente está influenciado com o exemplo que o Diego deu a todo momento, né? Rede social, sai na rua. Então, assim, a fotografia, não, a obra em geral, né? Não precisa ser novidade absoluta. Quanto mais original, mais proteção da lei de direitos autorais. Então, a lei fala o seguinte: olha, isso aqui já foi feito, então já tem a sua proteção. Criem coisas diferentes. Parece que a lei de direitos autorais ela é limitadora. Eu vejo ela como incentivadora. Claro. Né? E quanto mais proteção, aí é o advogado falando, né? Quanto mais maior proteção, maior indenização. Então, portanto. Sejam originais e contratem o Marcelo quando forem plagiados. Sejamos originais, porque vai ser, inclusive, um critério de indenização mesmo. Quanto. É uma foto comum, pôr do sol, né? Tem velhinha na janela, né? Pôr do sol no farol da Barra. Assim, senhoras na janela, né? Isso aí é lugar. Janelas de Paraty, né? Portas de Paraty. Né? Tem os clichês. O lugar mais comum é difícil, né? Tem os clichês, né? E eu só queria passar aqui, se der tempo aí, tiver. A gente está chegando nas 10 horas, então foi que nem. Né? Mas mais uns 10 minutinhos, ok, a gente. Não, é coisa rápida, só para não deixar de passar. Aqui é um trabalho, também eu fiz na pós, de arte contemporânea, e aqui eu quis falar de refotografia. O que é isso? Né? Porque a arte contemporânea não é estética, né? Já não é estética faz tempo, lá com o Marcel Duchamp, sei lá, 1913, 1917, deixou de ser uma arte retiniana, né? Aquela que agrada aos olhos, para ela ser mais conceitual. E aí a gente estava falando já de um século para cá, e o que está valendo é o processo, né? Como é feito, né? O porquê é feito, e não o resultado final na arte contemporânea. Não sei se eu me expressei bem. Né? Então, eu fui atrás do Richard Prince, não sei se vocês conhecem, é um fotógrafo que ele é o que mais, na fotografia autoral, é o que mais ganhou dinheiro. Né? Ele vende, por exemplo, o Andreas Gursky, ele vendeu a foto mais cara, mas o Richard Prince ele vende mais fotos, então ele tem mais volume de venda, então é o cara que mais faturou. E ele tem uma carreira sólida, totalmente subversiva, né? Ele provoca mesmo, a função dele como artista é contestar valores e provocar e cometer ilícitos civis, às vezes até criminal. Né? Então, o que ele fazia nos anos 80 aqui? Ele refotografava. Então, lembra do Marlboro? Do Marlboro Man, né? Aquele modelo, ficou famoso, enfim, as campanhas, o cowboy, né? Então, tinha essa pegada aqui, o Marlboro, e aí tinha essa foto publicitária que ia para campanha, ia para banner, ia para outdoor, enfim. O que o Richard Prince fazia? Ele pegava uma parte dessa fotografia e refotografava. E vira uma obra nova. Né? Vira uma nova obra. E vende em galerias, aqui, ó. Tá na Christie, para você ter uma ideia, é uma casa de leilão. Né? E fatura milhões de dólares. Né? E aí a pergunta é, de novo, né, que não quer calar. É plágio, é inspiração, é apropriação, é roubo? O que é isso? O que vocês acham? Não, mas aí é a mesma foto. Né? É a mesma foto. Ele refotografou, né? Plágio. Talvez se essa refotografia tivesse alguma interferência, sabe? Eu estava analisando um livro da Maureen Basiliar, que ela faz refotografias também, mas antes de refotografar, ela coloca a foto na água, ela põe uma luz azul, sabe? Então, ela interfere criativamente durante esse processo de refotografia. E no caso dela, ela estava refotografando coisa dela mesma, né? Então, não estamos falando de um plágio nesse sentido. Mas eu estou imaginando uma refotografia que trabalha algum tipo de interferência nesse sentido, aí não, ok. Mas isso para mim é plágio descarado. Sim, eu também acho.
E, claro, ele está trazendo uma outra reflexão. Por isso que está o processo questionamento por trás, outro. né? O processo por trás do trabalho da arte contemporânea, né? Mas não Aham. importa, ele pegou uma fotografia de terceiro, sem autorização, e está usando grande parte. Isso aqui é um plágio descarado. Me desculpa, mas eu estou achando que é exatamente a mesma foto. Mas é É a a mesma mesma. foto. Ele pôs ele apontou a câmera para a foto e refotografou ela na horizontal. A questão dele é gerar esse debate sobre o plágio, sobre a cópia. Ele fotografou a foto. Ele fotografou a foto, literalmente. É igual aquele outro cara que eu esqueci o nome dele, se alguém aí lembrar, fala pra gente, que faz foto só do Google Street View. Ele entra, ele passeia pelos lugares e ele vai fazer um print com ela. Ele dá um print e vira uma obra. Virou a obra, né? Aí tem, assim, esse é um limite diferente, né? E mais legal, porque o carro do Google, ele é autor da imagem. Ele né? O carro que passa com a câmera lá e fotografando tudo. Eu acho que ele tem uma super criatividade, porque ele escolhe o ângulo, ele é como se ele estivesse ali. Só que ele fotografa remotamente, né? Mas a Google não é proprietária das imagens? Ela é. E aí? Então, aí pode ser que aí ele cometeu uma contrafação, né? Mas e aí a Google vai processar ele? Porque daí levanta uma atenção sobre, tipo, a Google, então, ela é proprietária do mundo virtual, porque a Google é a única que no Google Maps tem um mundo virtual lá dentro dela. Ela vai dominar o futuro, então, porque o mundo virtual é dela. Se eu pegar uma imagem do acervo dela, sim, né? Ela é titular, né? A autora é sempre a pessoa física. A empresa é titular daquela mas você entende o tamanho da discussão que se levanta se a Google processa um cara desse porque ele pegou uma imagem de um gato que estava na calçada da casa da Dona Maria no Street View lá em Sertanópolis, no interior do Paraná? Exatamente. E de quem era a foto? É da Google ou é do cara que dirigia o carro? A autoria, né? Então, eu acho que é esse tipo de questionamento que esses caras estão trazendo para a gente, né? Sim. O cara que fotografa dentro do Google Street View, ele está provocando a Google para ver como a Google reage também, a meu ver. Não, é um caráter justamente subversivo, né? Uhum. Ele quer fazer isso, assim como o Richard Prince quer fazer, contestar valores, né? Pôr à prova e refletir sobre o que está estabelecido, né? E esse é o papel do artista. Legal. Se o artista fizer o que todo mundo faz, ele é ele é o reflexo de uma sociedade, né? É ele que dá as caras à tapa ali, né? O artista que traz esse tipo de reflexão aí. Legal. Bom, gente, muita coisa para pensar, hein? Acho que foi bem legal. Olha, eu saio dessas lives, depois eu não consigo dormir, eu fico agitadaça, deito na cama estatelada, pensando a noite inteira. E vai ler e fala, eu já vi aquilo ali, eu sei como é, fica acelerado. Aceleradaça. Mas é gostoso, é o que a gente gosta, né? Isso é bacana. Oi? Depois eu encontrei lá uma daquelas fotos da campanha que o homem posa no lugar da mulher, até coloquei um link aí, depois se você puder dar uma olhada. Ô, Rafa, eu não consegui abrir o meu WhatsApp aqui quando você mandou no chat, porque eu estou transmitindo no Facebook. Se eu mudo de tela aqui, o Facebook vê tudo que eu fiz, eu percebi isso depois. Então, eu não quis abrir uma conversa pessoal. Aqui tem. Eu estou vendo. E tem até um vídeo, eu acho. Compartilhem a tela aí, meninos, que aí a gente consegue ver. Desculpa, Rafa, mas foi essa a razão de eu não ter buscado. Não tem problema não, é só porque é um conteúdo adicional, né? Então, às vezes acontece. Mas é muito legal, e você colocou aqui no chat, né? Eu não queria ignorar. Vocês estão vendo? Sim. Aqui. Mas o próprio título, né, já é um questionamento. E se os homens posassem como mulheres? Né? A coisa está toda aí nesse conceito. Não acho que cabe plágio, né, nesse sentido. Eu acho que é uma provocação, no máximo.
Não, é descarado, é proposital, né? Ele pegou e foi Pegaram um reproduzir, cara né? que tem até um cabelo comprido, né? Que tem um corpo Aham, mais acinturado, uma coisa. aham. E é jocoso, né? É Uhum, irônico, uhum. é muito interessante. Eles brincam até com a foto do violão, ó, Diego. É, A tatuagem do moço. Duas armas, né? É. O cara é um figura também, né? Então, assim, são reflexões. A ideia, lógico, não é colocar um ponto final em nada, mas trazer uma outra forma de enxergar. O meu posicionamento, eu não consigo ficar distante do lado jurídico. Faz parte, Uhum, né? uhum, Não tem como eu não pensar, né? Teve até um trabalho na pós-graduação lá, que era para falar do Ai Weiwei, né? Aquele trabalho que ele joga aquele vaso da dinastia Ming, né? Então é um tríptico, né? Onde ele uhum. segura, ele solta um vaso e o vaso se estatela no chão. São 3 frames que ele está contestando os valores chineses, né? Faz parte da obra dele. Ele quebrou um vaso da dinastia Ele quebrou Ming. porque ele queria deixar as pessoas putas realmente, né? Exatamente. Ele E é aí teve um sobrinho do maior colecionador de arte chinesa, que ele é do mercado financeiro. O que ele fez? Posso pôr rapidinho aqui, gente? pode, Pode, claro, 2 minutinhos? pode. Deixa eu ver onde é que está aqui. A Weiwei, aquela exposição que teve dele aqui no Ibirapuera foi sensacional, né? Sim, gigantesca, né? Ele contesta toda essa questão do. Ele é o único artista, eu acho, contemporâneo que tem força mundial para contestar a autoridade do governo chinês, né? Ele é. Com ressalvas, assim, porque ele sofre uma Ah, represália sim, total. Mas é que ele está gigantesca, num né? status que dificilmente qualquer parte do governo chinês consegue fazer alguma coisa contra ele, né? Acho que é um. É nesse sentido, Sim, já chega, já tem uma tamanho, né? certa. é. Então, assim, vocês estão vendo aqui? Uhum, Então, ele quebrou aqui um vaso da dinastia Ming, é um tríptico, e esse rapaz é sobrinho do maior colecionador de arte contemporânea chinesa. E aí eles pegaram um vaso da dinastia Ming que o Ai Weiwei escreveu Coca-Cola, ele foi lá e quebrou, né? uhum. E aí virou uma nova obra. E aí a pergunta, né? O que vocês acham? Isso aqui é plágio, é inspiração? Enfim, e É por um aí vai. diálogo de eu acho novo. que uma resposta, digamos. Eu diria que, na verdade, é. Uhum. Ele quebrou o Mas, vaso dele, né? E ele quebrou o vaso, sim, secular mas ali, né? juridicamente, ô Marcelo, se a gente for Oi? pegar no contexto de lei, porque eu sei que charge, por exemplo, e a caricatura, ela tem um certo respaldo jurídico, você consegue isso como uma liberdade de expressão. Exato. Então você consegue levar ela por um outro viés. Quando eu faço esse tipo de crítica, por exemplo, eu consigo também um respaldo de alguma forma e não ser acusado de plágio, no caso daquela, por exemplo, do cara que se pousa no local de uma mulher, Uhum. porque a preocupação seria essa, né? De repente, de você ser acusado de plágio, porque tá tudo igual, é a mesma coisa e você muda um elemento, né? Sim, exato. Eu entendo que é um plágio, porque foi pensado, ele conhece, ele coleciona o trabalho dele, foi pensado, ele reproduziu tudo ali. Assim, lógico que o Aqui fundo não é o sim, né? mesmo. Oi? Tá. Aqui, nesse caso, né? Não, é Sim, que o nesse Rafa estava caso. falando do caso ele tinha voltado lá no menino, né? Tá, tá. Não, ali, se o fotógrafo sentir é, que realmente estão reproduzindo a fotografia dele, eu acho que ele tem argumento também para falar que é plágio. Eu acho, Aí porque vai esteticamente ter é muito parecido. vão precisar negociar, né? Nesse caso. Sim, Hum. Enfim, mas acho que era isso que a gente tinha para trazer e dá para ficar mais horas e horas, mas Muito bem. sexta-feira à noite Acho que temos bastante já, já de. 2 horas foi muito. aqui, acho que a gente precisa comer, dormir. Isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, do meu professor Diego Rousseau,
Imagina. Da Lila, minha parceira, que me ensinou muito e continua ensinando também. Opa. Todo mundo aqui que se dedicou o tempo precioso para ouvir a gente. E fico muito honrado. Muito obrigado aí pelo convite e pelo bate-papo e vê-los aí, mesmo que seja na telinha. Foi ótimo te rever, Marcelo. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Foi ótimo, pelo menos. Muito bem, gente. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Diego. Imagina. Todos vocês que estão Eu que aqui com a agradeço. gente.